Todo sistema tem que integrar, sim. Se você não conhece a gente, nós trabalhamos com divulgação científica sobre transtorno dissociativo de identidade há quase 10 anos. Ou seja, nós pegamos o que a ciência já pavimentou sobre esse transtorno e explicamos de uma forma mais acessível para a população. Se você é novo por aqui, esse canal tem foco em TDI na visão do paciente e na visão acadêmica. Vídeos do canal sumiram, a gente vai regravar eles, ou é porque a gente não gostava da estética, ou a gente não gostava da edição. Esse vídeo em questão, ele até tá muito bem explicado, mas nós não gostamos muito de como ficou o vídeo final. E nós também decidimos trazer 3 assuntos em um. E além disso, eu acho que hoje nós conseguimos explicar de forma mais clara sobre o assunto. Como eu não tiro tudo das vozes da minha cabeça, embora elas existam, todas as fontes desse vídeo vão estar aqui na descrição também. E alguns vídeos vão ser mencionados como cards aqui em cima, porque já é de um conteúdo que nós gravamos. Então vamos falar sobre integração. Mas antes eu preciso dar uma breve explicação de como o TDI começa para você que não sabe. Segundo a teoria da dissociação estrutural, que é a teoria mais aceita para falar sobre o transtorno, o TDI começa não com a fragmentação da identidade, mas sim com a falha na integração da identidade. Ou seja, ao invés de nós sermos um todo que um dia quebrou gerando alters, na verdade nós somos partes que nunca se juntaram e elas foram crescendo de formas diferentes. Então, transtorno dissociativo de identidade e transtornos dissociativos no geral são falhas na integração de algum material traumático. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos esse senso de quebra e nós sejamos coisas que não integraram, ainda assim nós fazemos parte de um todo. Mesmo nós sermos pessoas diferentes, com gostos diferentes, identidades diferentes, até porque é um transtorno dissociativo de identidade, com identidades diferentes, gostos diferentes, lembranças diferentes, ainda assim todos nós fazemos parte de um todo. A Jessie, do Múltipla Sem Limite, ela fala que foi muito difícil esse processo, ela fala que foi muito difícil ter que entender que mesmo que os alters fossem partes separadas, eles ainda assim faziam parte de um todo. E são dos motivos da gente estar regravando esse vídeo, porque na época nós nos víamos tanto só como partes separadas e não focava que a gente também fazia parte de um algo maior, mesmo sendo diferentes, que a gente só negava essa visão, porque a gente sempre lutou pela individualidade dos alters, para que eles fossem vistos como pessoas. Então essa coisa de fazer parte de um todo, de integrar pra gente há uns 2, 3 anos atrás, era completamente anti tudo aquilo que a gente acreditava que nós éramos. E tá tudo bem, eu não preciso deixar de ser eu individualmente pra fazer parte de orquestra, entende? Eu acho que essa é uma boa introdução, porque muito do que a gente vai falar sobre integração, de você entender que na verdade você é parte de um todo, mesmo sendo você mesmo, e não tem nada de errado em você continuar sendo você mesmo. Mas talvez existam outras formas de você continuar sendo você mesmo. Vamos lá, o termo integração, ele se popularizou meio errado, porque ele fala sobre a integração de 2 ou mais alters formando uma nova pessoa. Só que não é muito assim que as coisas acontecem. Então, na comunidade, por exemplo, eles são muito reativos à ideia de integração. Eles acham que a ideia de integração seria como a morte dos alters ou aqueles alters deixando de existir. Mas é uma outra forma de existir. Tá, se a integração não é essa fusão dos alters em uma pessoa só, o que é integração? De forma simples, a integração é parte do nosso desenvolvimento natural como pessoas. Todas as pessoas deveriam passar pela integração durante o começo da vida para criar uma só identidade coesa e sólida. Porém, para pessoas com TDI, transtorno dissociativo de identidade, ou TDE, outro transtorno dissociativo especificado, eu ainda vou regravar o vídeo que fala a diferença entre um e o outro. Pode ser eu, pode ser uma outra pessoa, não sei, mas ele vai ser regravado, porque aquele tava grande, tava chato, vocês não estavam assistindo, eu não consegui assistir, então sim, eu vou regravar. Calma, eu só preciso deixar dinâmico, calma. Porém, para pessoas com TDI ou TDE, esse processo não vai acontecer de forma natural. Esse processo só vai acontecer quando a gente conseguir ruir as barreiras dissociativas, assim aproximando os alters. Então, todo aquele processo da gente falar com os alters, se comunicar com os alters, ter eles no consciente, a coisa do headspace, a comunicação entre vocês se conhecerem, se ouvirem, saber quem vocês são e eu esqueci, isso já é integração. Porque isso só acontece porque essa integração já está em andamento. Todas essas coisas são possíveis porque essas barreiras dissociativas estão caindo. Só que o que a galera da comunidade múltipla é aversiva, na verdade, é a fusão final. E eu vou explicar para vocês a diferença entre todo
do rolê, porque esse vídeo vai ficar grande e eu tô atrasada porque eu tenho que sair. Logo, a teoria da dissociação estrutural, ela não vai ver os indivíduos como essa galera que quebrou, e sim como quem não se uniu corretamente. Não é como se fosse um copo, um espelho ou alguma coisa quebrada, mas é como se fosse uma árvore. E embora os galhos eles vão crescendo para direções diferentes e ocupando o seu próprio espaço, eles ainda são partes da árvore. E é por isso que o transtorno ele é atrelado à infância, porque o nosso cérebro ainda está se desenvolvendo, a gente ainda está aprendendo a desenvolver o nosso senso de identidade. E para essa integração natural acontecer, uma infância saudável é crucial. Caso a infância seja saudável, mas o trauma veio mais tarde, a gente não vai ver essa não integração. O que a gente vai ver é a dissociação resultado do trauma. E não alters, não vão ter alters. Não tem como ter alters depois da integração natural. Tipo, você passou dos seus 7, 8, 9 anos, não tem como mais. Então, basicamente, a integração é esse processo de unir todo o nosso senso de identidade para fazer o nosso cérebro funcionar de forma coesa sobre os eventos ao redor dele. Mas isso ainda não é a fusão final, isso ainda não é o processo de integrar todo mundo em uma galera só. Vamos lá, agora a gente vai falar da parte mais detalhada. A integração nada mais é do que a informação sendo processada. A pessoa nada mais está fazendo do que registrando os momentos da vida dela, as experiências dela, de forma natural. Por isso que quando você entra no DSM-5 e você vai falar sobre transtornos dissociativos, lá está bem explicado que transtornos dissociativos são a descontinuidade da integração. E aí vai falar que a integração da memória, da identidade, do senso de si, etc. É por isso que quando a gente despersonaliza, a gente não tá conseguindo, na verdade, integrar informações sobre nós e o ambiente ao nosso redor em tempo real. Já no TDI, toda essa informação é armazenada em partes separadas, elas são armazenadas em alters. E é por isso que é importante você ter um certo nível de integração. Não o suficiente para você fundir todo mundo se você não quiser, mas o suficiente para que você consiga acessar esses traumas sem que isso te gere uma crise, que você consiga aceitar esses eventos como parte da sua história e como algo que você consegue lidar. Qualquer pessoa que tenha transtornos dissociativos ou algum transtorno que venha, porque esse material traumático precisou ser separado do resto, precisa integrar. Claro que é um processo difícil, mas é importante para você ter uma vida saudável. Agora que a gente vai falar sobre TDI ou TDE. Para pessoas com TDI ou TDE, esses alters, eles não são só saquinhos de trauma, eles são pessoas. Tipo, é uma pessoa separada. Então, é óbvio que o assunto vai dar um pouquinho de medo. E aí cabe ao sistema decidir. Essa decisão, ela não precisa ser feita de imediato, até porque você pode mudar de ideia ao longo do seu tratamento e tá tudo bem. Em algum momento, vocês vão ter que chegar em algum consenso sobre o quanto vocês vão integrar, até que grau vocês vão integrar, até que nível vocês vão integrar. Por quê? Porque essa integração ela vai acontecer inevitavelmente porque você precisa integrar esse material traumático. Você precisa em terapia trabalhar nisso, porque faz parte do tratamento para o transtorno do estresse pós-traumático. E mais do que isso, é preciso que essa integração aconteça para os alters se comunicarem, para a gente conseguir desenvolver o headspace, para a gente conseguir fazer as nossas coisinhas. A gente precisa de um nívelzinho de integração para a gente diminuir a barreira dissociativa e também para se manter preso no presente. Porque flashback é você ser jogado para o momento do trauma. E diminuir essas barreiras dissociativas faz com que você tenha acesso a memórias, a características e habilidades de outros alters sem que ele precise vir frontar. E existem muitas variações de integração, mas basicamente a integração vai acontecer quando o cérebro entende que o que esses alters carregavam não precisa mais estar separado da outra galera. Mas isso também pode indicar que alguma mudança no sistema já aconteceu. Vamos supor que tem um alter que ele carrega o fato de que o sistema todo gosta de chocolate, e o sistema achava que não gostava de chocolate porque eles sofreram um trauma com chocolate, lá. A aceitação dessa coisa de gostar do chocolate uma hora pode deixar de ser um problema para os outros alters. Então tudo que carrega isso vai ser compartilhado entre todo mundo, porque não tem mais um motivo para isso estar separado. Agora a gente vai falar de multiplicidade funcional e aqui eu gosto mais. Se bem que é bem facinho falar sobre multiplicidade funcional. O que é multiplicidade funcional? Alguns sistemas só vão optar por não chegar na fusão final, e tá tudo bem. E uma curiosidade interessante é que os números para multiplicidade funcional e os números para fusão final, eles são bem semelhantes. Aqui na descrição eu vou deixar um vídeo de 61 pacientes que foram observados ao longo de 6 anos por seus terapeutas. Basicamente, 12,8% dos terapeutas falaram
que os seus pacientes chegaram à estabilidade e pararam a terapia depois de atingirem a fusão final. Porém, a mesma taxa foi relatada pelos terapeutas que falaram que os pacientes pararam a terapia quando eles resolveram os sintomas do TDI na multiplicidade funcional. E existe uma série de razões para a multiplicidade funcional ser escolhida. Por exemplo, eles podem achar que a fusão é desnecessária, que alters querem manter seus relacionamentos, seja fora ou dentro do sistema. Alters também podem querer se manter separados e tá tudo bem, não tem nada. Alters podem estar querendo continuar vivendo separadamente e não tem nada de errado nisso. Só que ainda assim, alguns membros do sistema podem integrar espontaneamente, porque faz parte do processo. Alguns sistemas, inclusive, resolvem integrar parte dos seus membros. Porém, entretanto, todavia, as fusões podem se desfazer se os alters envolvidos não estiverem prontos para dar esse passo. Pode acontecer, inclusive, na fusão final. Pessoa múltipla, seja o CPF ou todo mundo que está dentro do corpinho, tem que entender que o sistema se torna responsável pelas ações do sistema a partir do momento em que vocês sabem que vocês são o sistema e principalmente quando vocês decidem por multiplicidade funcional. Assim como o sistema também precisa entender que agora todo mundo trabalha junto. Agora vamos falar da fusão final, né? Todo mundo tá querendo saber, já que a gente vamos falar da fusão final. O que é a fusão final? Esse rolê de juntar todo mundo numa pessoa só. Tchau! A fusão final é realmente essa coisa de juntar alters, um ou mais alters, e geralmente ela acontece quando os conflitos entre os alters são resolvidos, não só as tretinhas também, mas toda a questão do trauma. Existem técnicas que ajudam nessa integração, nessa fusão. Aqui no Sistemando é chamado de ritos de fusão, e além de falar um pouquinho sobre a integração e tudinho que eu tô falando, ele fala algumas outras coisas bem legais também. Clica no link aqui embaixo que é um ótimo site de informação. Com alters desenvolvidos, pode ser que esse processo de se fundir com outro acabe resultando em um desses alters, porém com características da outra parte. Pode ser que a fusão também resulte em alguém novo que tenha as duas coisinhas misturadas, e pode ser também que venha alguém totalmente novo que não tem nada de nenhum dos dois. Porém, é sempre bom lembrar que esses alters novos, eles precisam se descobrir também. Eles precisam experimentar, eles precisam saber quem ele é, porque agora talvez a experiência deles com os eventos ao redor, as coisas que ele gosta, que ele não gosta, que ele acredita, que ele não acredita, vai precisar passar por toda essa descoberta. A fusão não deve ser vista como uma perda ao longo do tempo. Claro que o luto vai existir. Antes vocês tinham um companheiro e agora vocês não têm mais, e vocês antes eram vários e agora vocês são um. Também pode acontecer de alters do sistema ficarem felizes, dependendo do objetivo deles no tratamento, tá bom? Fusão final ela pode vir também por vários motivos. Um deles é quando esses alters querem fazer parte da vida do sistema de forma ativa, sentir as emoções, estar aqui presente o tempo inteiro, garantir a segurança, a estabilidade e a funcionalidade do sistema é um dos motivos. Também pode ser porque, embora muitas pessoas, assim como a orquestra, pretendem continuar múltiplas, não dá pra negar que por ser menos pessoas para gerir uma vida, a integração traz sim uma estabilidade pra pessoa. E não é a única forma de trabalhar, mas sim, ela é mais estável, ela é mais fácil de trabalhar. E não, a integração ela não pode ser um processo forçado. Para isso, a gente precisa muito mais do que fundir todos os alters, até porque os alters são a consequência na falha da integração e não a causa dela. Tá bom, orquestra, como é que acontece o processo de integração? Nós começamos com segurança e estabilidade. Você até consegue fazer isso sozinho por um tempo. O sistema até que consegue trabalhar isso sozinho por um tempo com alguns hacks de comunicação que eu vou gravar o vídeo de novo. Calma o coração. Porém, com um profissional isso é muito mais fácil, porque ele vai te dar as ferramentas pro seu caso, ele vai te ajudar a dar esse passo, porque é um passo importante, é o primeiro passo que você vai dar para chegar na integração e ele não é fácil. Eu falo isso por experiência própria. Alguns sistemas param por aqui e aí eles começam a trabalhar mais com a comunicação e jeitos saudáveis de viver como coletivo. O ISSTD chama isso de estágio de resolução. Mas caso o sistema resolva seguir em frente, aqui a gente vai ter o estágio de exploração de trauma. E isso pode fazer o sistema ficar um pouco estagnado nesse estágio por um certo tempo, sabe? Por um pouco mais de tempo. Porque eles não entendem que a fusão não é se livrar dos alters ou matar ele. Pessoal, a partir daqui o microfone só parou de funcionar, então desculpa pela diferença de áudio e a qualidade do áudio daqui pra frente.
Ele pode ter medo também de não saber lidar com os traumas sem a dissociação, e ele também pode estar acostumado a ter alters, porque, de novo, essa é a vida que a gente conhece. Também pode ser porque eles ainda vivem em um ambiente estressante, traumático, ainda vivem com seus abusadores, eles só não conseguem atingir um nível de integração porque o ambiente não deixa que eles atinjam esse nível de integração. Então tudo o que resta é eles trabalharem por enquanto na multiplicidade funcional. Inclusive, tem um artigo sobre a comunidade plural, sim, tem um artigo sobre a comunidade plural, que fala sobre isso, sabe? Sobre, na verdade, colocar entre esse passo de exploração de trauma e o da integração, colocar a multiplicidade funcional como um passo nesse tratamento para que os sistemas consigam ter mais tempo para decidir se querem integrar, para esse processo não ser acelerado, entre outros motivos. Eu vou deixar aqui também, mas eu quero fazer um vídeo baseado nesse artigo. Pode ser também porque o sistema simplesmente não consegue aceitar os eventos traumáticos, não consegue processar e não consegue aceitar a história deles. E o mais comum deles é não ter acesso a recursos. E eu acho muito importante a gente falar disso, porque a gente precisa sempre ressaltar o quanto o tratamento de qualidade para TDI, na verdade nem só de qualidade, qualquer tratamento para TDI, até o mais fuleiro, além de escasso, ele é inacessível, principalmente aqui no Brasil, tal qual o diagnóstico. Como o nome diz, esse estágio é para explorar trauma. E aí a gente tem a integração, que é quando a gente vai fazer o nosso belíssimo cérebro processar todos os eventos, as pessoas, as emoções ao redor dele de forma coesa. Só que, de novo, isso não significa juntar todo mundo em uma pessoa só. TDI é sobre curar os traumas. Os alters vieram como um sistema de defesa resultado de trauma. Não o trauma veio pelos alters. Então, quando a gente está falando sobre tratamento de TDI, a gente está falando sobre curar traumas. E você consegue curar os traumas e lidar com eles sem deixar de ser um sistema. Também vai ter um monte de artigo aqui, gente, vocês dão uma olhada, artigo, vídeo, etc. Vou deixar aqui embaixo um outro vídeo do Mike, porque além da informação, ele também fala a opinião dele profissional no assunto. Então eu dou uma ressalva para vocês assistirem. Claro, além de reforçar o que eu tô falando, que ele fala umas outras coisas muito legais. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreve aqui embaixo, dá like no vídeo, comenta o que você achou, deixa sua pergunta, porque a gente quer voltar a fazer os quadros onde a gente junta um monte de pergunta pra responder. É isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha esclarecido algumas dúvidas ou